É muito importante numa análise fazermos uma leitura de todo o quadro, porque às vezes olhamos para determinados resultados e queremos os mesmos resultados, queremos colher os mesmos frutos, mas muitas vezes deixamos de plantar, de regar e de fazer aquilo que os outros fizeram para ter aquele resultado. Gostaria de ler com você nesta manhã e meditar no texto que está em Atos dos Apóstolos, a partir do verso 40, porque o contexto é muito importante. Precisamos entender o que aconteceu, o que está acontecendo e por que o resultado que está obtendo. Leiamos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 40, que diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aqui vemos a maneira como a igreja primitiva, como os cristãos primitivos, como os primeiros cristãos viviam. Uma maneira diferente. Houve uma mudança, houve uma transformação nas suas vidas e na sua maneira de viver. Algumas coisas começaram a acontecer. Um grande mover, uma grande ação de Deus, um grande mover do Espírito Santo, tocando as vidas, compungindo os corações, levando as pessoas ao arrependimento, a deixar o estilo de vida anterior, o velho estilo de vida, e a adoção de um novo estilo de vida, uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E aqui nós temos o resultado. Esses perseveravam, havia perseverança, havia insistência. E a palavra diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia uma doutrina, havia uma regra, havia um princípio, e esses seguiam, e esses obedeciam, e esses era o modo como eles viviam. Era desta forma que eles estavam vivendo. Eles perseveravam na doutrina, doutrina dos apóstolos, doutrina que eles aprenderam do próprio Mestre. Eles não aprenderam de outro. A doutrina não é sua própria, mas é aquilo que eles aprenderam do Senhor durante 3 anos das suas vidas. 3 anos de ensino, 3 anos do ministério terreno de Jesus Cristo. Eles ficaram firmes na palavra. A palavra era o seu guia. A palavra era a sua única regra de fé e prática. Não apenas doutrina, não apenas palavra, mas havia
interferência na relação entre as pessoas. Eles perseveravam na comunhão, eles tinham comunhão uns com os outros. E eles partiam o pão e eles também perseveravam em oração. Uma igreja que está baseada na palavra de Deus, uma igreja que está pautada na oração. Eles oravam a Deus, eles ouviam a voz de Deus e eles se relacionavam entre si. Havia comunhão e eles partiam o pão. Havia comunhão e eles tomavam as suas refeições juntas. Em cada alma havia temor, milagres aconteciam e eles viviam juntos e tinham tudo em comum. O verso 46 diz que diariamente perseveravam unânimes, diariamente estavam juntos. Assim como os discípulos diariamente, o tempo todo andando com Jesus, aqui a igreja diariamente, tinham reuniões diárias, não uma reunião semanal, não apenas aos domingos, não apenas aos sábados, não apenas em um dia da semana, mas diariamente eles perseveravam unânimes, partiam pão de casa em casa, tomavam refeições com singeleza e alegria de coração. Eles louvavam a Deus, eles adoravam ao Senhor. Esses que perseveravam, como é que eles perseveravam? E o segredo está no verso 40, porque diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava: salvai-vos desta geração perversa, deixem o mundo, deixem o pecado. E o verso 41 diz, os que aceitaram a palavra foram batizados. Então, quem é que está perseverando? Quem é que está na oração? Quem é que está na comunhão? Quem é que está vivendo na comunhão? Quem é que está se relacionando? E o verso 41 diz, aqueles que aceitaram a palavra e foram batizados. Quem não recebeu a palavra? Quem não aceitou a palavra? Quem não reconheceu que a palavra é a verdade? Aquilo que ela aponta é a verdade. A pessoa que ele aponta é o caminho, verdade e vida. E não há outra forma de ir a Deus a não ser por ele. Então, aceitar a palavra e ser batizado. E nesse dia houve um acréscimo de 3.000 almas. 3.000 almas que aceitam a palavra, que têm algo em comum. Tem a palavra como única regra de fé e prática. Persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E isso não uma vez por semana, não uma vez a cada quinzena ou a cada mês, não apenas uma vez ao ano, mas todos os dias tendo comunhão com o Senhor. Que esse texto, que esta palavra, a maneira como viviam os cristãos possa levar-nos de volta à doutrina dos apóstolos, à doutrina da igreja primitiva, à doutrina dos primeiros cristãos da nossa era. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.